tarde, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui, retornando para as nossas atividades, depois de uma semana descansando, colocando as ideias no lugar, reorganizando, nós voltamos. E hoje nós estamos iniciando o segundo trimestre desse ano. E nós vamos estar falando sobre um assunto que muita gente nessa sala estava querendo que começasse logo. Bem, meus amores, hoje nós estamos dando início ao capítulo 7 do livro, As Histórias em Quadrinhos. Essa imagem de abertura ela é composta por vários onomatopeias em balões de fala, típico das histórias em quadrinhos. Inspirada no cinema, a arte sequencial é formada por vários quadros que podem diferir de tamanho e formato, cada um representando uma cena ou um momento da história. Por meio de recursos visuais, é possível perceber movimento, som, expressões faciais, emoções e tom de voz dos personagens. Para isso, as histórias em quadrinhos desenvolvem uma linguagem própria, com o uso de estrelas para indicar dor no corpo e de espiral sobre a cabeça para expressar a sensação de tontura. Nós temos aí uma linguagem própria da história em quadrinho. Gente, desde a antiguidade, esse tipo de arte é chamado de arte sequencial. E a finalidade da arte sequencial é contar histórias ou transmitir uma ideia, uma série ou um acontecimento. Sua estrutura é composta de uma sequência de quadros que podem conter tanto imagem quanto textos. Essa forma geralmente é usada em tirinhas e histórias em quadrinhos, frequentemente publicados em jornais e revistas. No Brasil, a primeira revista de história em quadrinhos, As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, foi publicada em 30 de janeiro de 1869 por Ângelo Agostinho. Por isso que no dia 30 de janeiro é comemorada o Dia Nacional do Quadrinho. Desde a pré-história, o ser humano usava imagens sequenciais para criar narrativas, pintando seus hábitos e façanhas nas paredes das cavernas. Na antiguidade, há também exemplos de narrativas visuais no Egito e em Roma. A coluna de Trajano, monumento feito em 113, é preenchido por gravuras em espiral que contém história das conquistas do imperador. E essas conquistas são retratadas em tempo cronológico. Na Idade Média, a arte sequencial foi usada, ainda sem texto, para representar histórias bíblicas, como a Via Sacra. E as histórias em quadrinhos modernas, elas foram inspiradas nas charges e nas ilustrações feitas nos jornais daquela época. No ano de 1895, o artista estadunidense Richard Outcault criou a primeira história em quadrinhos com o personagem O Menino Amarelo. Desde então, essa linguagem tem usado os mais diversos recursos para dar expressividade e dinâmica às histórias. Essa história que vocês estão vendo aí se trata da Turma do Guaraná, que foi criada no ano de 1998 pelo quadrinista carioca Paulo Alves. Seus personagens principais são crianças Guaraná, Pirricha, Paulinha, Bolacha e Tampinha. Essas histórias é direcionada ao público infantil e é uma série de histórias em quadrinhos que aborda vários temas universais de maneira lúdica e educativa. Agora você vai fazer uma leitura dessa história em quadrinho. Observando o quê? Observando os recursos que são utilizados nas imagens, como os traços, que indicam o quê? Que indicam os movimentos, como as onomatopeias, os pontos, a exclamação na cabeça do menino. Aqui nós podemos observar alguns elementos que compõem as histórias em quadrinhos. Os personagens, os balões de textos e as onomatopeias. O que são os personagens? Os personagens de quadrinhos podem ser pessoas ou animais. E os balões de texto? Os balões de texto são recursos gráficos utilizados em histórias em quadrinhos e em tirinhas. Entre os diversos tipos de balões, os mais comuns são os de fala, de pensamento, de sussurro e de grito. E onomatopeias. Chama-se onomatopeia a representação do som por meio da escrita. Bom, agora que vocês já conhecem os elementos para criar uma história em quadrinho, eu vou estar mandando para vocês uma atividade que já se encontra na secretaria da escola para que vocês façam a própria história em quadrinho de vocês. E eu aguardo foto
dessas atividades. Beijos e até a próxima aula.